Olá, está começando mais um Em Dia com a Ciência. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto Agentes da Percepção em um Ambiente de Aprendizagem. E para falar sobre o assunto está aqui conosco o coordenador deste projeto, o professor Marcelo Isarhart Hitzel. Bom, professor, o que é esse projeto? Qual é o objetivo dele? Olá. Bem, o projeto, na verdade, ele trata da implementação de um módulo de software que permita fazer a percepção daquilo que os usuários fazem via web. No caso, fazem em um ambiente de internet. A gente está muito acostumado, durante a sala de aula, o professor sempre tem a percepção na interação com seus alunos de observar como está o andamento das atividades. Então a gente nota que num ambiente virtual isso é muito mais difícil. Muito mais difícil porque é difícil a gente implementar num software ou numa máquina um conceito de percepção, que muitas vezes nem no ser humano presencialmente a gente consegue ter com clareza isso. Então o projeto ele trata basicamente de tentar usar a tecnologia que advém da inteligência artificial, especificamente os agentes de software, para que eles possam contribuir no sentido de perceber ou de nos ajudar na percepção da forma com que este usuário interage com o ambiente, aonde ele vai no ambiente, as coisas que ele particularmente acaba relacionando com o material instrucional, com o material didático que está disponibilizado ali. Desculpa. A gente entende que possivelmente ao perceber essa interação e a gente possa fazer um mapeamento da forma com que interage, que a gente possa então ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de como está se desenrolando esse processo de ensino-aprendizagem. É isso que eu queria comentar. Esse projeto ele é basicamente para a questão da aprendizagem virtual. Claro. Na verdade, a nossa preocupação mais significativa é com a construção da aprendizagem em si. Evidentemente que por trás disso, para que a gente possa chegar a essa preocupação, a gente tem toda uma construção, sobretudo tecnológica, que precisa ter um aparato, uma estrutura para que possa finalmente ter essa observação de uma forma mais significativa. E aí que advém, sobretudo, o envolvimento de outras áreas do conhecimento, além da educação propriamente dita. Então, mais do que estar preocupado em avaliar, porque a gente não tem a pretensão de fazer a avaliação, mas a gente tem a pretensão de tentar montar uma estrutura que permita ter mais informações sobre a forma com que esta interação acontece, entendendo que a forma como a interação acontece ou a intensidade dessa interação é extremamente importante para a construção da aprendizagem do aluno. De onde surgiu a iniciativa de fazer esse projeto? É uma demanda já que o senhor já vinha observando? Como é que foi? Eu acho que são dois caminhos distintos que originaram esse projeto. A minha própria formação, né? Eu tenho a formação na área de computação, mas acabei direcionando a minha formação para o ensino. E aí os anos de classe presencial nos mostraram que a interação ela é extremamente importante. E a forma com que eu sempre me interagi com os meus alunos, e sobretudo as observações que os professores em geral fazem, elas são importantes para o resultado final, que é a construção da aprendizagem efetiva por parte desse aluno. Soma-se a isso o advento evidente das redes de comunicação, né? Hoje em dia nós temos um aparato físico muito mais próximo da nossa realidade social que nos permite com que outros mecanismos de comunicação possam ser pensados. De fato, isso tem acontecido. O crescimento vertiginoso da internet, propriamente dito, dos computadores nas casas das pessoas, fez com que todo um novo mercado surgisse a partir daí. E nós sentimos isso, por quê? Porque nós estamos lidando diretamente com as pessoas que fazem parte dessa sociedade que acaba recebendo essa certa pressão. Então essa observação de como essas relações interpessoais começaram a se transformar ou evoluir com o advento dessas novas tecnologias, nos fez pensar de que para que a gente pudesse explorar de uma forma mais responsável essa tecnologia para o nosso trabalho, que é o ensino, então a gente deveria fazer pesquisas mais aprofundadas na forma com que esse novo ambiente que a gente estivesse disponibilizando para eles pudesse então ser um ambiente mais responsável, como presencialmente a gente já o faz.
Então, para isso, a gente tem que conhecer melhor esse processo, como acontece. Quais são os elementos de um ensino virtual, né, de uma aprendizagem virtual que possa ser dificultado devido a essa falta de interação? O que pode dificultar essa falta de interação no ensino final? Eu costumo sempre fazer uma comparação ou uma analogia com o ensino presencial. Eu acho que o dia em que nós pudermos fazer um ensino virtual, um ensino à distância, que consiga simular exatamente como presencialmente nós fazemos, acho que nós teríamos aí um momento de sucesso. Então eu acredito que os mesmos requisitos que presencialmente nós pensamos que contribuam para uma aprendizagem mais efetiva, eles deveriam se materializar nesse ambiente virtual. Então aquela interação com o professor principalmente, aonde naquele momento em que o professor e o aluno estão na classe, onde eles podem interagir, onde eles podem conversar, as dúvidas possam ser tiradas, ele é fundamental. A tranquilidade que o aluno tem naquele momento, ela é importante para que ele possa estar naquele momento atento ao processo de ensino que está se desenrolando naquele espaço físico. Assim como o professor, é importante ele estar preparado para aquela atividade. É importante que o material instrucional que ele vai oportunizar para os alunos naquele momento seja um material instrucional adequado àquele público que ele está tentando comunicar. Então, no espaço virtual, acredito que possa se fazer a mesma analogia. Eu acho que a interação ela é fundamental porque ela pode nos dizer como o processo está sendo construído. O material instrucional tem que ser adequado não só ao público, mas a disciplina ou ao conteúdo em si e também a nova forma de comunicação. Então, é uma mídia diferenciada. E com ela, nós temos uma série de recursos que nós podemos explorar e explorar melhor para que esse material possa minimizar entre aspas, distância física que acaba acontecendo com o aluno. Na verdade, essas relações elas acontecem basicamente de duas formas. Ela pode ser síncrona ou assíncrona. Numa delas eu tenho, num espaço temporal, o contato com o aluno. Então, eu posso marcar um bate-papo, um chat com os meus alunos e num momento específico, ambos estarão conectados, mesmo que fisicamente distintos, que é o que normalmente acontece. Por outro lado, numa comunicação assíncrona eu posso estabelecer uma série de atividades com os meus alunos sem necessariamente eles estarem conectados ao mesmo tempo. Então a atividade é posta e os alunos, na medida da sua disponibilidade de tempo, eles poderão ter acesso a esse material e realizar essa atividade. Então, daí surgem, eu acho, alguns requisitos que eles são importantes para o êxito deste processo. Seria a metodologia de trabalho, a adequabilidade do material instrucional, a proposta pedagógica que eu tenho por trás,